Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade no desenho da planta baixa e vamos partir rumo à finalização, né? Acredito que até o final da nossa aula a gente consiga concluir esse desenho. Então, aqui a gente tem na tela como o nosso desenho tem que ficar e vamos lá então para o nosso desenho para a gente ver como que ele está até agora, né? Então, se a gente comparar, o que está faltando? Está faltando a linha de corte, né? Está faltando a projeção e a calçada. Vamos começar aqui fazendo a nossa calçada. Vamos verificar aqui qual a medida dela. Então aqui ó, a gente tem uma calçada de meio metro, de 50 centímetros. Então, conforme a gente viu, a gente pode fazer essa calçada desenhando, ou podemos dar o comando offset, né? Para poder trabalhar com uma precisão melhor. Vamos lá. Então, ó, vamos trabalhar com o comando offset. É lógico que a gente vai ter um problema de estar trabalhando com um layer diferente do layer da calçada, mas a gente já viu que a gente consegue trocar os layers ou a camada a hora que a gente precisar. Comando offset ou enter. Distância é 0,5. A gente está trabalhando em metro, né? Clico aqui e jogo para fora. E percebam que a gente vai ter que fazer um ajuste, ó, porque a minha calçada ela está coincidindo aqui quase coincidindo com a linha de cota. Depois a gente ajusta tudo isso aí. Aqui eu preciso só de um pedacinho, ó. Eu não preciso completar ela porque a gente vem dando o comando Filet depois e ajustando todos esses cantos. Aqui. Aqui. Aqui também. Um pouquinho esquisito, né, nesse estágio aqui, mas já vai dar para começar a entender melhor assim que a gente ajustar os cantos. Então agora a gente já tem as linhas de referência. Eu vou dar o comando Filet, clicando em F, Enter. Então vou clicar aqui e na outra linha. Aí eu dou o comando Filet de novo, posso apertar a barra de espaço para poder repetir o comando. Então eu clico aqui, na outra linha. E de novo, barra de espaço, já que ele é um comando que não tem continuidade automática, né? E aqui. A mesma coisa aqui. Aliás, aqui fica melhor a gente clicar primeiro nessa linha, depois na outra. Clico aqui e clico aqui. Daí a gente vai para o último canto. Pronto. Está desenhada a nossa calçada. Então só deixa eu confirmar aqui se a gente criou o layer para calçada. Tá, ele já está previsto aqui, né? Então o que a gente vai fazer agora é selecionar. A gente pode selecionar utilizando a seleção múltipla, né? Ou clicando linha por linha. Eu prefiro sempre que possível trabalhar com a seleção múltipla, a gente ganha tempo assim. Podem utilizar o zoom à vontade, para não correr o risco de pegar alguma outra linha e bagunçar o seu desenho. Então a gente vem aqui, só confirma aqui se a cor está by layers. Se tiver by layer, quer dizer que ele vai utilizar a cor do layer calçada. Pronto. Então agora vamos aproveitar, já vamos ajustar as cotas. Ó. A gente tem duas opções. Ou eu trago essa linha aqui mais para dentro, ou mais para fora, né? Só que a gente ainda tem a linha de projeção. Então, se a gente trouxer ela para dentro, a gente vai ter um acúmulo de informações ali, né? Então, é melhor a gente trazer para fora mesmo. Né? Isso aqui fica a nosso critério. E como agora a gente está ajustando, a gente vai ter que ajustar uma por uma. Então, o procedimento é esse daqui. Seleciono, vai aparecer esses quadradinhos aqui, que são os pontos de referência, e é neles que eu clico e arrasto. Então, procurem sempre coincidir, ó, os traços de cada cota.
Consequentemente, eu vou ter que ajustar também a cota total. Seleciona. E puxo para fora. Depois, ó, diminui a aproximação do zoom para ver como que está ficando no geral. Aliás, acho que todas as nossas cotas vão ter que ser ajustadas, né? Vou puxar para cá, ó, clica, aparece o ponto de referência, você arrasta. Dá ESC, né, para pegar a próxima cota e vai fazendo assim sequencialmente. Vai diminuindo o zoom para ver como está ficando o desenho como um todo. É importante que elas não fiquem nem muito próximas para as informações não ficarem sobrepostas e também evitar deixar muito longe. Ó. O que vai acontecer se eu deixar essa cota aqui muito afastada? Além de ficar desproporcional, o seu desenho vai ocupar um espaço muito grande na prancha. Então, você vai ter um aproveitamento ruim da sua prancha, né? Então, eu acredito que se vocês deixarem com distâncias parecidas com essas, aqui vai ficar uma apresentação bem bacana. Puxo para cá. Pronto. Agora para a cota lateral. Agora a cota total, só puxar um pouquinho para cá. Tá pronto, né? Agora, como a gente já está mexendo aqui no perímetro, vamos aproveitar e vamos fazer a linha de projeção. E, aliás, o que é essa linha de projeção? Vamos imaginar aqui, vou fazer um desenho simplificado por enquanto, depois vocês vão ter que fazer os cortes, né? Mas só para poder exemplificar e recapitular. Vamos imaginar que essa daqui é a parede das casas, a parede da casa, né? Olhando aqui de frente, ó. Estou fazendo uma vista simplificada aqui, olhando daqui para lá. A gente vai ter um telhado, né? Esse telhado, normalmente, ele tem um beiral. Está centralizada. Deixa eu ver aqui. O meu midpoint não estava ligado, por isso que eu não consegui pegar o meio, né? Então, o que acontece? A planta baixa, é uma informação bem básica, né? Mas só para recapitular aquilo que vocês devem ter visto lá em desenho. A planta baixa, a gente está vendo um desenho que está passando a 1,20 m do solo. Então, imagina que eu corto a minha casa aqui e estou olhando de cima para baixo, né? Então, tudo que está acima, ele vai aparecer como projeção. Então, ó, a projeção do telhado nada mais é do que a projeção desse beiral. E por isso que a gente tem que desenhar essas linhas de forma que a gente consiga fazer alguma diferenciação. E essa diferenciação a gente costuma trabalhar na forma de linhas tracejadas, tá? Então eu vou trabalhar aqui com um beiral de 40 centímetros, que é o mais usual. Então, como a gente já tem toda essa linha aqui configurada,
fica interessante, ao invés de a gente pegar as linhas de parede, a gente dá um offset de 10 centímetros para dentro, porque se a calçada tem 50 e o meu beiral tem 40, né, ele vai ser 40 centímetros, ele vai ser 10 centímetros menor. Ponto 1. Depois a gente vai corrigir esse layer, tá? Não vai ficar no layer da calçada, para não ficar bagunçado. Muita gente tem o costume de desenhar tudo no layer só, né? Se vocês observarem aqui, ó, ele já vem com um layer pré-criado, né? Que é o layer muito bagunçado. E é muito comum você ter que você precisar desse recurso, né? De você isolar os layers para você poder organizar o seu projeto e mexer em um determinado tipo de elemento de forma isolada. Então, pode parecer que dá um pouco mais de trabalho, e aliás, nem dá tanto trabalho assim você trabalhar com uma divisão de layers correta, mas depois, quando você tiver uma fase mais avançada do seu projeto, você vai ver como que você vai ganhar tempo se você trabalhar de forma organizada. Conforme eu disse na primeira aula, né, não existe uma padronização para as cores aqui no AutoCAD, mas você tem que trabalhar com cores de forma que você consiga diferenciar depois lá na configuração de penas. Nesse projeto, né, eu já estou passando a configuração para vocês, mas nos próximos projetos, quem vai criar a padronização de cores vai ser vocês. Mas qual é o cuidado que vocês têm que ter? Por exemplo, se eu estou utilizando o vermelho aqui, né, não tem problema nenhum eu utilizar o vermelho para a cota, porque eu vou trabalhar com a mesma espessura de linha. Mas o azul, que é a cor que eu estou utilizando como referência para trabalhar com uma espessura maior, eu não posso trabalhar com ela para a mesma cor da cota, por exemplo. Né? Por quê? Porque é através das cores que eu vou fazer a diferenciação da espessura. Então, eu vou configurar lá. O azul vai ser 0,7. Então, a minha cota ela não pode estar com 0,7, porque o que eu preciso destacar aqui é o desenho principal. Então, a gente vem fazendo os cantos. Vamos confirmar se a gente criou o layer para projeção. Está aqui, apesar de ser a mesma cor, né? Conforme a gente explicou, os layers são camadas onde a gente pode separar. Né? A função dele não é somente diferenciar a cor. Se fosse só para diferenciar a cor, a gente vinha aqui e alterava direto aqui. Ó, seleciono tudo e mudo para o layer projeção. Aparentemente não mudou nada, né? Mas vamos lá. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer essa linha ficar tracejada. Eu vou selecionar. Eu posso até tirar proveito aqui, ó, da nossa organização de projeto, né? E deixar isolado somente a linha de projeção. Eu digito Layoff e vou clicando em todos os elementos que eu não quero. Yes, né? Eu não quero que apareça a parede, não quero que apareça a calçada, nem a esquadria, nem as cotas. Ó, ele deixou aqui para mim só a projeção, então fica muito mais fácil de selecionar. Por enquanto, nosso desenho ainda não está com muitos detalhes, né? Mas à medida que a gente for acrescentando detalhes, ele vai ficando mais complexo e a gente vai ver que nos próximos projetos o nível de complexidade é um pouco maior. Então, ó, eu venho e vou escolher o tipo de linha. Só que aqui ó, só tenho linhas contínuas. Venho aqui em Order. Então, ó, vai aparecer uma janela para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Pessoal, então voltando aqui, ó, eu tive que fazer um ajuste para conseguir mostrar para vocês aqui por conta do OBS Studio, tá? Tive que mudar uma configuração. Então, ó, vamos lá, vamos repetir o processo. Vocês vão vir aqui, abrir esse menu,
clique em Other. Daí ó, eu já até escolhi a linha aqui que eu vou utilizar, mas para vocês ela não vai estar aparecendo, vocês vão clicar em Load e vão procurar essa configuração aqui, ó, ACAD ISO W100. Selecione e clique em OK. Depois selecione ela aqui e clique em OK novamente. Daí, ó, faça uma verificação. Clique na linha e verifique se ela está aparecendo aqui, essa linha que a gente selecionou. Tá? No meu caso, ó, ela já está escolhida, porém, observem que a minha linha não aparece tracejada ainda. Né? O que acontece? Dependendo da escala, da unidade de medida que a gente adotou e da escala, pode ser que esse traço ele esteja tão pequeno, tão junto, né? Ou então tão grande, que você não vai conseguir ver essa separação. Então a gente vai configurando aqui e verificando como que vai ficar bom para nós. Então vou selecionar tudo, clico aqui nessa setinha, ó, e vou mudar essa propriedade aqui. Observem que tem várias propriedades que a gente pode mudar, né? Posso mudar até a cor por aqui, né? Daí eu venho, ó, minha escala está de 1 para 1. Eu vou fazer um teste inicial, vou diminuir, colocar para 0,5. Olha lá, ó. A questão é que ela estava tão grande, né, que a minha linha era menor do que um traço inteiro. Então eu diminui pela metade, ó, já está aparecendo aqui. E eu tenho que diminuir bem mais do que isso, né? Porque ainda está muito grande. Então vou diminuir 10 vezes, 0,05 e dou Enter. Dá para diminuir mais ainda. Vou diminuir 5 vezes, 0,01. Deixa eu dar um ESC aqui, ó. Olha, aparentemente ficou bom, porque a gente consegue ver aqui a separação dos traços. Só que essa configuração, por enquanto, ela não é definitiva. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, ó, todo esse espaço preto que a gente tem aqui é como se fosse um espaço infinito, né, onde a gente pode desenhar o quanto a gente precisar. A gente pode ocupar todo esse espaço. Eu estou desenhando aqui numa escala de 1 para 1. Observem aqui, ó. Ou seja, é na escala real. É como se eu estivesse desenhando uma casa no tamanho que ela realmente é. Porém, para a gente poder encaixar o nosso desenho na prancha, eu vou ter que trabalhar com escalas. Pode ser que eu trabalhe com escala 1 para 100, 1 para 75, né, 1 para 50. Depende muito do desenho que a gente está fazendo e do tamanho dos textos. Então, depois, quando a gente for colocar o nosso desenho na escala, aliás, quando for colocar o desenho na prancha, a gente vai aplicar alguma escala, a escala que melhor se adequar, e talvez essa escala que a gente adotou para essas linhas não fique boa. Então, é possível que a gente tenha que vir aqui e fazer alguma alteração posterior. Mas, por enquanto, a gente vai deixar assim. Então, ó, propriedades, né? Você pode digitar propriedades ou vir aqui e clicar. Eu estou utilizando aqui um Line Type Scale de 0,01. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Agora, eu digito Lay On e ele vai trazer de volta todo o meu desenho. Vou apagar isso aqui. Então, ó, agora vamos dar uma olhada na nossa referência lá para ver o que mais falta a gente fazer. Deixa eu diminuir o zoom aqui. A gente ainda não colocou a simbologia aqui nas esquadrias. E também falta fazer falta fazer a linha de corte, fazer as rachúrias e colocar os móveis, né? Os blocos dos móveis. Vamos começar aqui, ó, fazendo a linha de corte. Essa linha de corte, você tem blocos disponíveis para poder utilizar aquela simbologia, mas para a gente poder treinar, vamos fazer manualmente essa linha, tá? Já pego o layer certo aqui, linha de corte, comando linha, e eu vou pegar, ó, vamos ver onde que está passando o corte aqui, isso é importante, né? Se a gente alterar essa posição, depois a gente vai ter cortes completamente diferentes, tá? Então ela está cortando a cozinha,
passa pela circulação e pelo quarto 2. Então, se ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, não tem problema. Mas ela tem que estar direcionada para a mesma direção, aliás, para o mesmo sentido, e cortando os mesmos ambientes. Verifiquem se o Word está ligado. Eu deixo passando um pouquinho para fora na esquerda, um pouquinho para fora na direita. No meu caso aqui, ó, eu vou mover um pouquinho para baixo para evitar essa sobreposição aqui com o texto da cota. Ela ainda está sobrepondo aqui com o texto do corredor, mas eu vou optar por mover o texto aqui que está no corredor. Então, ó, como que está mostrando lá na nossa referência? É um círculo com um triângulo. A gente pega o comando círculo, posso clicar aqui, ou aperto C, Enter. Ó, vou diminuir o zoom para ver como que vai ficar esse tamanho que eu estou determinando aqui em relação a todo o projeto. Eu fiz no olhômetro mesmo, tá? Mas vamos ver aqui qual que é o raio com que ele acabou ficando. A gente pode aqui também, ó, selecionar e dar LI, que ele vai listar lá um raio de 0,27. Tá? Não precisa ser exatamente isso. Agora eu vou aparar o que está entrando aqui. Existem outras formas de representar, tá? Eu só estou fazendo dessa forma para poder ficar igual lá no desenho. Eu vou pegar o comando linha, ó, passa o cursor do mouse aqui pelas linhas do círculo, do perímetro do círculo. Daí tem que aparecer esse ponto de referência. Se ele não estiver aparecendo, ó, cliquem aqui e selecione Center, deixa ele marcado. Tá? Então, eu vou puxar uma linha um pouquinho mais para cima aqui. E vou desenhar outra linha aqui para o lado. Agora a gente liga e dou um trim. O trim, ó, sempre para a gente utilizar da forma como a gente vem utilizando, você dá Enter 2 vezes, tá? Agora a gente espelha, comando Mirror, pega um ponto central e pronto. Eu vou tirar proveito aqui do texto, ó, a gente só ajusta o tamanho depois. Vou selecionar aqui o texto do quarto 2, pode ser qualquer um. E vou colocar ele aqui dentro. Depois que ele estiver aqui dentro, a gente dá um clique duplo. E vou digitar A. Esse aqui é o corte AA, né? Porém, ele vai ficar pequeno. Então, ó, eu posso vir aqui aumentar o tamanho do texto aqui, mas eu acho mais prático dar um fator escala, que é um outro comando que eu ainda não havia ensinado para vocês, né? Então, vou selecionar. Já vou ajustar isso daqui, ó, porque está sobrando esse espaço. E vou dar o comando Scale. SC Enter. Você pode digitar Scale ou apertar SC Enter. Seleciono o objeto, dou Enter, clico num ponto base. O que é esse ponto base? O meu fator escala ele vai fazer diminuir ou aumentar. Se eu digitar qualquer número menor do que 1, ele vai diminuir. Se esse número for maior do que 1, ele vai aumentar. Então, eu vou selecionar um ponto, ó, esse base point, é um ponto em torno do qual ele vai aumentar. Tá? Então, eu vou clicar bem no meio dele, porque ele vai crescer centralizado. Isso também não tem nenhum problema, né? Porque a gente vai mover ele para a posição, que é para a posição onde ele fique centralizado depois. Eu vou dobrar ele de tamanho, 2. Ainda preciso centralizar um pouquinho, dou comando mover e pronto.
Ó, ficou bem proporcional com o texto, eu só acho que aqui ficou muito longe da linha de cota, né? E voltando naquela recomendação que eu fiz para vocês, né? Não é interessante que o desenho fique sobrando muito, além do necessário, porque vai ocupar espaço desnecessário na prancha depois. Agora eu vou dar o comando H-Enter para poder especificar a minha rachura. Já está com a rachura sólida aqui, que é a rachura de preenchimento total. Seleciono. Enter. E é importante que todo o meu desenho que vai ser rachureado ele esteja aparecendo na tela. Se ele estiver aqui sendo cortado, e eu clicar aqui para preencher, pode ser que vocês tenham um problema e o AutoCAD não reconheça esse comando. Agora, para o lado de lá, eu posso copiar ou posso espelhar ele para o outro lado, né? Eu vou copiar, seleciono, CP, Enter, colo ele para cá. Ó, não selecionei direito, por isso que não veio tudo. Seleciono, CP, vou dar um Ctrl Z aqui. A rachura está selecionada. Está dando algum problema aqui que não está copiando a rachura, né? Então, vamos ajustar aqui e vamos rachurear ele de novo, para a gente não perder muito tempo com essa questão. H-Enter. Pronto. Então agora a gente já tem a linha de corte, mas o que está faltando? Né? A linha de corte ela também não faz parte do desenho principal. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos diferenciar ela das demais linhas. Né? Observem aqui, que a linha de corte nesse desenho ela está rachureada. Né? Perdão, ela está tracejada. E é isso que a gente vai fazer aqui também. Então seleciono ela. Aliás, já estava aqui com a linha ACAD, né? A gente não fez essa correção aqui, mas acabou que essa configuração vai servir. Toda vez que a gente escolher a linha tracejada, a gente tem que vir e mudar aqui de novo depois. Aqui coincidiu que essa linha nossa, ela também vai precisar estar tracejada. Mas já vamos corrigir aqui, para o círculo, porque ele não pode aparecer tracejado. Então a gente seleciona ele e escolhe by layer, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Ela não está mostrando aqui os traços, né? Por conta da escala dessa linha. Então, eu posso fazer aquela configuração de novo, vou selecionar e clicar aqui em propriedades, aqui do lado de propriedades, para mudar a escala dessa linha. Mas existe um macetezinho, que em alguns casos pode ser um pouco mais rápido. Eu posso copiar as propriedades de uma linha para outra. Eu posso copiar a propriedade dessa linha aqui para essa. É lógico que ele vai copiar também o layer, mas fica mais fácil eu trocar o layer, né, voltar para o layer correto, do que ficar alterando essa escala e verificando qual que é a escala que vai ficar melhor. Deixa eu mudar aqui. Agora, depois que a gente muda aqui, a gente vai desenhar todas as linhas com a linha configurada para o layer. Aliás, uma outra coisa que faltou comentar, né, se a gente clicar aqui em Layer Properties, a gente pode vir aqui e alterar o tipo de linha para o layer que eu estiver utilizando. Eu prefiro, como eu vou utilizar poucas linhas tracejadas, eu prefiro vir configurando uma a uma. Então vamos lá. Como que eu copio a propriedade dessa linha para essa? Eu digito MA, Enter. Aí eu clico na linha da qual eu quero copiar a propriedade e clico na linha que eu quero, que tem a propriedade que eu estou adotando. E clico em Enter.
Então, ele copiou todas as propriedades, tanto o tracejado quanto o layer, né? Então, eu seleciono aqui, ele está com layer projeção, mudo para a linha de corte. Agora tá pronta a nossa linha do corte AA. Então, agora falta a linha do corte BB. Vamos observar aqui, ó, onde está passando o corte BB, né? Ele passa pela área de serviço, passa pela cozinha, cortando a janela da cozinha e também pela sala. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente já desenhou, né, a gente vai somente copiar. Ó, seleciono tudo. Dou o comando copy. Vou puxar para fora, para um ponto qualquer. Ele não copiou a Axure, está acontecendo algum problema aqui. No momento que a gente copia, que ele não está trazendo a Axure junto. Vamos verificar depois o que está acontecendo aqui. Vou selecionar e vou dar o comando rotate. Vou rotacionar ele. E, aliás, eu não me lembro qual o sentido, né? Ele está mostrando ele está mostrando um corte da direita para a esquerda, né? Então, o que a gente vai fazer? Lembra lá do comando rotacionar que a gente viu lá no comecinho da disciplina? Quando a gente digita um ângulo positivo, ele vai girar no sentido anti-horário. Só que o que a gente quer é que ele gire no sentido horário, né? Então, eu vou até apagar a letra. Não, vou deixar aqui a letra para vocês verem como que vai ficar, mas a gente vai ter que ajustar depois. Eu seleciono, dou o comando rotate, RO, Enter, né? E vou clicar num ponto qualquer. Vou clicar aqui no ponto central, por exemplo. Como eu quero que ele gire no sentido horário, eu vou digitar menos 90. Vou trazer ele de volta aqui. Então, ó, agora é só a gente mover para o lugar onde a gente precisa dele. Ele corta a janela, né? Pega um pedacinho da parede e corta a janela da sala. Ó, deu certinho, ó. Ele ficou bem posicionado aqui, né? Só teve uma sobreposição lá embaixo com o texto da sala. E eu vou mover o texto da sala, então, para evitar essa sobreposição. E esse aqui é o corte BB. Olha lá, ó. Isso que eu estava comentando com vocês. Ele está deitado, né? Mas para eu poder visualizar melhor, quando eu clico nele para editar, ele reposiciona. Depois ele volta para a forma como eu coloquei. Corte BB. Bacana. Então, está quase pronta a nossa planta baixa. Então, o que a gente tem que fazer agora? Os ambientes das áreas molhadas, só que a gente precisa do mobiliário mínimo, né? Existem algumas plantas, como a planta humanizada, por exemplo, né? Uma planta mais da área aliás, é uma planta da área da arquitetura, né? Onde a gente coloca todos os móveis para você verificar como que vai ficar a proporção do mobiliário com relação à edificação, né? Com relação à nossa planta. Porém, não é esse tipo de planta que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo na planta baixa técnica, né? Só que na planta baixa técnica existe um mobiliário mínimo que tem que aparecer, né? Esse mobiliário são os móveis, né? Ou os aparelhos sanitários que são entregues com a casa. Tá? Então a gente precisa colocar aqui, no mínimo, né, um tanque. Precisamos colocar o vaso e a pia. Né? O banheiro ficou bem pequenininho, vai ser até a gente vai ter que até pensar como que a gente vai posicionar aqui. E também a pia da cozinha e o chuveiro. Então eu vou fazer com vocês aqui, eu não deixei separado esses blocos para a gente poder verificar como que é esse processo de a gente encontrar esses blocos na internet. Né?
Pessoal, então voltando aqui, ó, eu já deixei separado o site que para a gente poder fazer um download, tá? Não sei, ainda não verifiquei se a gente vai ter a peça que a gente precisa aqui, mas a gente vai consultando aqui juntos, tá? Realmente é um trabalho de pesquisa, você procurar os blocos que você precisa e que mais se encaixem no seu projeto. Então eu entrei aqui inicialmente no cadblocks.arc.br, mas existem vários outros sites disponíveis, tanto no Brasil quanto fora, para vocês utilizarem como referência, tá? Eu vou colocar somente alguns dos mobiliários, talvez só na cozinha mesmo, para a gente poder ganhar tempo. Mas se vocês quiserem, vocês podem completar os demais móveis, né? Os demais mobiliários na casa de vocês. Mas eu vou fazer somente um ou dois aqui só para poder exemplificar. Clico aqui em cozinhas. Pelo que eu vi aqui nesse site, algumas coisas são pagas, outras são gratuitas. Aqui tem coifas, acessórios, equipamentos para cozinhas. A gente precisa eu estou procurando aqui a pia, tá? Tampo, cuba, torneira. Vamos ver se esse aqui dá para baixar. Observem que ele baixa bem rapidinho, porque os arquivos normalmente são pequenos. Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos escolher uma cuba que seja condizente com a realidade do nosso projeto, né? É uma casa pequena, né? Então não pode ser uma pia com duas cubas, por exemplo, né? Vou selecionar aqui. Agora, para copiar, ó, é uma cópia diferente da que a gente vinha fazendo até agora, né? A gente estava copiando sempre um desenho do mesmo arquivo para o mesmo arquivo. Agora a gente vai copiar de um arquivo para outro arquivo. Então o processo é diferente. E é o processo, é a forma de copiar que a gente utiliza em praticamente todos os softwares no ambiente Windows, né? Então eu vou dar um Ctrl C, vou lá para outro arquivo e dou um Ctrl V. E olha que legal, a nossa pia ficou muito maior do que a casa inteira, né? E isso acontece porque ele foi desenhado em uma escala diferente, né? Então, muitas vezes acontece de o mobiliário vir desenhado em milímetro, a nossa casa está desenhada em metro. Então, vamos aqui verificar. Olha, ele está com 60 centímetros, na verdade. Né? Foi desenhado em centímetro. Então, a gente tem que diminuir ele 100 vezes. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar, vou dar o fator escala, que a gente viu agora há pouco, né? Como que faz. SC, Enter. Clico num ponto base, eu vou clicar aqui nesse canto para ele poder diminuir em torno com relação a esse ponto. E vou digitar ponto 0, 1. Olha lá, aparentemente ele já ficou proporcional, né? Vamos corrigir isso daqui, ó, porque ele está com uma linha tracejada. Vou colocar by layer. E nesse caso, ó, ele não veio como bloco. Eu vou transformar ele em um bloco para poder facilitar o manuseio. Eu vou digitar bmake. Mas uma outra coisa aqui, ó, que eu acabei de verificar agora, é que ele vem aqui no layer 0, né? Vamos criar, então, um layer próprio para o mobiliário, para poder ficar mais organizado. Ó. Vou criar mais um layer, então. Ó. Mobiliário. A cor, eu quero colocar uma cor que não se destaque tanto, né? Porque ele não faz parte do desenho principal. Vou colocar um cinza clarinho aqui. Seleciono, vou levar ele para o layer correto. Agora eu vou dar o comando bmake. Vou chamar de pia. Ok. Eu não tinha selecionado, né?
Seleciono, dou OK, pia, OK. Olha lá, ó, quando eu passo o mouse agora, ó, ele seleciona tudo. Então ele virou uma entidade única. Então eu vou levar minha pia para a cozinha, vou transportar ela para lá. Dou comando M. Olha lá, ó, verifiquem que ela está proporcional em relação ao tamanho dos ambientes, né? Eu vou ter que rotacionar, eu quero colar ela aqui nessa parede, tá? Vamos ver como está lá na referência. Ela está colada nessa parede, aqui na referência é uma pia maior, mas não tem problema, gente. É só para poder exemplificar mesmo. Tá? Vocês podem escolher o mobiliário que vocês quiserem para poder me entregar, não tem problema. Então, ó, agora a gente vai rotacionar ele, né? Já está no tamanho correto. A gente vai rotacionar ele para a posição que ele precisa ficar. Aliás, para a direção que ele precisa ficar. Dou o comando aqui, ó, rotate, enter, seleciono o objeto, clico no ponto em torno do qual eu quero que ele gire, e eu vou fazer manualmente, ó, puxando para cá. Então é importante, ó, observem aqui que a torneira está aqui, então a torneira tem que ficar na parede, né? Seleciono, dou o comando mover, enter, pego por esse ponto e trago para cá. Então, a princípio, está instalada a nossa pia. Vocês podem escolher o mobiliário que vocês quiserem, tá? Não precisa ser essa mesma pia aqui. Aliás, acho que ficou até muito simples essa e um pouquinho e pequena também, né? Essa pia que a gente escolheu. Mas é só para exemplificar. Depois vocês vão escolhendo aí o mobiliário que mais se adeque na opinião de vocês. Então, ó, tá quase pronto, né? Falta a gente numerar as esquadrias e falta também a gente fazer as rachúrias, né, nas áreas molhadas. Até foi motivo de dúvida na aula passada como configurar rachúrias diferente da rachúria sólida. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela cozinha, onde a gente tem o mobiliário já instalado. Vamos escolher o layer rachúria. Vou digitar H, Enter. Ele está pedindo para pegar um ponto interno. Eu vou clicar aqui. E vou clicar também, ó, em todas as outras áreas. Tá? É importante que a área esteja toda visível na sua tela. Eu posso ir fazendo uma por uma, mas é mais prático a gente fazer tudo de uma vez. Agora eu vou escolher, ó, essa daqui, onde eu tenho linhas paralelas inclinadas. Faltou esse pedaço. Eu acho que está tudo aqui, né? Dou Enter. Parece que teve alguns ambientes aqui que não pegou, mas vamos fazer um teste. Tá? Então eu posso dar um clique duplo para poder abrir essa janela, né? E a gente tem também, ó, a opção de configurar por aqui. E está muito grande, né? É provavelmente uma escala que se adapta melhor para projetos em milímetro. Então eu vou digitar aqui .001, mudando o fator escala. E agora ficou muito pequeno. Vamos fazer uma outra tentativa. Aliás, estava certinho os lugares onde a gente rachuriou, né? Porém, a escala que não estava adequada. Dou um clique duplo aqui. Vou aumentar 10 vezes. 0.01. Está quase lá, né? Vamos deixar um pouquinho mais espaçada. Clico aqui. Clico de novo. Eu vou aumentar 5 vezes. 0.05. Ó, na minha opinião, agora ficou bacana. Né? A gente consegue perceber bem que aqui é uma área molhada, né? Então, estamos quase lá, estamos quase fechando a nossa planta baixa. Vamos conseguir cumprir o objetivo de finalizar esse desenho hoje. Então, vamos lá. Ó. O que está faltando aqui? Falta a gente colocar a numeração nas nossas esquadrias, né? Vamos ver se falta mais alguma coisa. Já fizemos tudo, só falta colocar a numeração nas esquadrias, né? Inclusive, vocês já fizeram o quadro de esquadrias na aula passada.
E vamos ver aqui como que está numerado aqui. Então a gente tem a janela maior que é a J1, a janela da cozinha é J2 e a menor é J3, ela vem decrescendo, né? E a porta só tem um modelo, porque a gente colocou todas as portas com a mesma medida, que é a porta P1. Então vamos lá. E a gente vai pegar qual layer? Vamos utilizar o layer texto, né? Layer texto. O tamanho da letra, eu vou adotar o tamanho do texto dos ambientes. Vou copiar esse texto aqui para cá. Edito, maiúsculo, P1. Agora um círculo, C, Enter. Clico aqui num ponto central e vou puxando para fora. Pronto. Só vou reposicionar. E agora, como a gente tem outras portas com essa especificação, eu vou copiar isso aqui todo para todas as portas. Pronto. Agora vamos para a janela J1. Vou copiar para as outras janelas do mesmo tipo. Agora copio lá para a cozinha. Aqui vai ficar um pouquinho sobreposto, não tem como não ficar, mas não tem problema. Ainda vai ficar legível. Altero aqui para J2. E aqui vai ser a J3. Bom, então concluímos aqui a nossa planta baixa, né? Conseguimos cumprir com o objetivo de finalizar esse desenho hoje. Então, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente começa a trabalhar com os cortes, tá? Mas percebam que para poder fazer essa planta baixa, a gente aprendeu os básicos, né? Acabei de perceber aqui que ficou faltando a rachura aqui em cima. Então, quanto aos comandos, a gente não vai ter muita novidade por enquanto a gente estiver trabalhando com o projeto arquitetônico, né, para fazer os cortes, a gente vai utilizar os mesmos comandos que a gente vai conseguir fazer eles com os mesmos comandos que a gente aprendeu até agora, e a gente vai ter mais novidades quando a gente estiver montando lá a nossa prancha, tá? Então, eu fico à disposição para tirar a dúvida de vocês, me procurem sempre que precisarem. Então, por hoje é só, e até a próxima.